Olá pessoal, na presente aula eu vou apresentar o método das funções de Green para a solução formal da equação de ondas com fontes, supondo o espaço livre, em princípio. Esse método também pode ser conhecido, ou é conhecido, quando se tem apenas a variável temporal como resposta ao impulso. Então você supõe uma equação, o problema a ser considerado é o seguinte: você tem um operador diferencial. Aqui, por fins de simplicidade, vamos considerá-lo linear, com coeficientes constantes no espaço e no tempo. Mas esse operador ele pode incluir derivadas temporais, em ordem primeira, segunda, terceira, quantas ordens você queira. Derivadas espaciais, em ordem primeira, segunda, etc. Esse operador é aplicado a um campo. Esse campo aqui poderia ser vetorial, poderia ser tensorial, mas aqui eu vou representar como uma componente, e portanto aqui essa equação está representada na forma de um escalar. Então isso aqui seria se você tivesse um vetor aqui, esse operador poderia eventualmente ser alguma matriz, que depende de derivadas ali. Então suponha por simplicidade aqui uma equação escalar. Você tem um operador diferencial operando sobre o campo que você quer resolver, igual a uma fonte que é dada. Então essa fonte é determinada de forma independente. Qual é a ideia aqui na resposta ao impulso? Então, nós vamos fazer o seguinte. Para resolver essa equação, de forma bem geral, nós podemos utilizar uma propriedade da função delta de Dirac, que diz o seguinte, olha, propriedades da delta de Dirac. Da função delta de Dirac. De forma bem geral, nós sabemos que se nós integrarmos uma delta de menos infinito a mais infinito sobre toda aquela variável considerada, eu vou chamar de x aqui, menos um x', digamos, integrado sobre todo x', isso aqui é igual a 1, ou seja, tem área unitária. E nós sabemos também que a integral de menos infinito a mais infinito da delta em x menos x', ou tanto faz, você pode inverter o sinal do argumento da delta, porque ela é simétrica em relação ao sinal aqui, vezes uma f de x', dx', isso aqui é igual a f de x. Então ela tem essa propriedade de amostragem. Isso nos permite escrever qualquer fonte em várias dimensões do espaço e do tempo, se você quiser, da seguinte maneira. Eu vou escrever o termo de fonte assim. Veja só. O termo de fonte que aparece na equação, f como função da posição e do tempo, vai ser igual a uma integral de menos infinito a mais infinito em dt', uma outra integral em dx', uma outra integral em dy', uma outra integral em dz'. Se você tiver somente o tempo, a única integral que você precisa é tempo. Se você tiver duas dimensões espaciais, você para em dx, dy. Se tiver uma, só no dx'. E assim vai. Mas aqui eu estou representando três dimensões do espaço, das coordenadas espaciais. Essas integrais naturalmente vão de menos infinito a mais infinito. E eu vou escrever aqui então um produto de deltas, tá? Para fazer o x que está aqui a partir da integral de uma delta em dx' virar esse x que aparece aqui, eu vou escrever uma delta de x' menos x, uma delta de y' menos y, aí vai fazer virar y' igual a y, uma delta de z' menos z, uma delta de t' menos t, vezes a própria função, só que agora avaliada em r', t'. Parece fazer pouco sentido escrever dessa maneira, porque no final das contas, se eu integrar tudo isso aqui, eu obtenho isso, né? Basta trocar no lugar de x', x, no lugar de y', y, no lugar de z', z, no lugar de t', t, aqui é t' menos t, ok? E, naturalmente, eu obtenho essa equação. Então, por hora, é apenas um algebrismo matemático. Tá? Isso aqui essa equação aqui está multiplicada, né? Então, integrando é tudo isso aqui.
Sempre lembre, né, que R nesse caso aqui é x, y, z, e quantas mais dimensões espaciais você pudesse ter, ou a menos, né, se tivesse só duas x, y, e o R' é simplesmente x', y' e z', ok? Então você pode escrever a equação fonte, eu estou reescrevendo a fonte em termos de uma função delta. Então, fonte está escrita como uma integral de deltas. É comum você fazer a seguinte notação. Delta, no caso, 3 dimensões espaciais, de x' menos x, de y' menos y, de z' menos z, você escrever simplesmente como delta 3, significando 3 dimensões, ou se tiver 2 dimensões, delta 2, se tiver só uma, é só delta mesmo, de R vetor menos R', ou R' menos R, aí é ao gosto do freguês, tá? Porque, como eu mencionei, a delta você pode cambiar a ordem, o sinal, né? Você pode fazer x' menos x ou x menos x', o resultado é o mesmo. E ainda, em alguns lugares, é possível você escrever todo esse produto de deltas. Tá? Se você tivesse a delta 3 vezes a delta de tempo, ó, vou até escrever invertido aqui, ó, R' menos R, delta de T' menos T, se você tivesse escrito dessa maneira aqui, esse produto de essas 4 deltas é comum você escrever assim, ó, como delta 4 dx menos x'. Normalmente se usa a letra x para denotar todas as variáveis, daí, aí incluiria o x, o y, o z e o t. Então, delta 4 significaria que você tem uma delta temporal aqui. Mas para todos os fins eu vou escrever esse cara de forma explícita, a parte espacial e a parte temporal. Tá? Então veja só, o que nós estamos fazendo? Nós estamos agora expressando a fonte como função da posição e do tempo, igual a uma integral sobre todo o volume do espaço e todo o tempo, ou seja, sobre todo o T' e sobre todas as 3 ou quantas dimensões espaciais você tiver, linha, tudo indo de menos infinito a mais infinito, ou seja, isso aqui é sobre o volume todo, isso aqui é sobre o tempo todo. Delta 3 de R menos R', delta de T menos T', tá? Sempre lembre, a delta eu posso cambiar a ordem aqui, vezes F de R' e T. Tá? Então, nós escrevemos a fonte com esta anotação aqui. Agora, lembre que o operador L diferencial, que depende das derivadas temporais, segunda, terceira, etc., das derivadas espaciais, nabla, nabla 2, eu estou representando nabla para representar ddx, ddy, ddz, ou derivadas segundas, derivadas cruzadas você poderia ter também. Esse operador diferencial atua em R e T, e não em R' e T', que estão sendo integradas, e depois que você integrou, isso vai embora do problema. Então, qual é a solução proposta? Veja só, solução proposta. E isso vai ficar muito claro na hora que a gente substituir na equação, é psi, que é o campo que eu quero resolver como função da posição R e do tempo t. Isso tudo aqui é igual a uma integral sobre todo o tempo t', sobre todo o espaço R', sobre todo o volume do espaço, portanto, sobre todo o volume espacial que você tenha. Se for 2 dimensões e volume, é área, né? Se for uma dimensão, é um comprimento. Se for 3 dimensões, é um volume. Mas vou representar aqui como 3 dimensões espaciais. E quem? De uma função g, e esta vai ser chamada função de Green do problema, de R, R', ela vai depender tanto de R quanto de R', mas em geral via a diferença em problemas
em que os coeficientes não dependem da posição, em que não dependem do tempo, que há linearidade na equação. Então, só depende da distância relativa entre dois pontos. T menos T índice' F dr' e T'. Eu estou representando o símbolo de integração na frente do integrando, tá? Significa que eu tenho que integrar T' e dr', esse integrando que está aqui, ó, essa quantidade aqui. Agora, por que isso aqui vai funcionar? Ou por que isso vai ajudar a resolver a equação? Veja só, de forma geral, você tem a equação diferencial L vezes psi, que depende da posição e do tempo. Lembre que esse operador atua em posição nas variáveis associadas a R e T, ou seja, T, X, Y, Z, etc. Igual a fonte como função da posição e do tempo, e aí para cada fonte eu teria que resolver essa equação de forma a considerar aquela fonte específica. Mas na hora que eu escrevo a fonte desse jeito que está aqui, eu posso escrever então o seguinte, olha, isso aqui, ó, é igual ao operador que opera sobre a posição e o tempo, posição x, y, z e o tempo, as derivadas atuam sobre esses caras, vezes uma integral, agora eu vou explicitar que o psi é uma função que eu não conheço, agora o meu problema não é mais determinar psi, e sim determinar g, eu não sei quanto vale esta, mas essa é chamada função de Green do problema, vezes a f, que é a fonte dada. Então, uma vez conhecida a g, para qualquer fonte eu teria a solução psi. Tá? E essa integral aqui vai ser realizada sobre todo T', sobre todo R' do espaço, todo o tempo de menos infinito a mais infinito, certo? Porque a solução proposta tem essa cara. Estou trocando o psi pela sua solução. G de R, R', T e T', eu vou escrever assim para simplificar. F de R' e T', e isso tudo aqui, então, é igual a uma integral em dt', uma integral em d3r', uma integral quádrupla, portanto, em 3 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal. Mas você pode fazer para qualquer problema, basta que você use quais variáveis tem aqui. Pode ser um problema estático, então não integra no tempo, o impulso acontece só no espaço. Tá? Vezes quem? Vezes uma ΔT em R menos R', e uma delta em T menos T', vezes F dr' e T'. Agora note o seguinte, a integração ocorre no mesmo intervalo, no mesmo intervalo temporal, no mesmo volume, e o termo fonte é arbitrário. Ao passo que este operador aqui, ele pode ser passado para dentro da integral porque ele só atua em G e não em F, que está sendo calculado em R' e T'. Então eu passei a fonte para variáveis linha e R' e T'. Então o operador diferencial agora ele só opera sobre a função que eu quero determinar. E nesse caso, uma vez que F é arbitrário, ele aparece dos dois lados, o volume é o volume de integração, o intervalo temporal também, eu preciso que tudo que dependa de R e T desse lado aqui seja igual àquilo que depende do lado de lá. Para funções arbitrárias, fontes arbitrárias. Então, para funções fonte arbitrárias, você vai ter que o operador L, que só opera em G, que é uma função de R menos R' e de T menos T', no caso de você ter espaço-tempo aqui. Então, esse operador que só opera aqui tem que ser igual a uma delta em 3 dimensões do espaço, se você estiver pensando em um espaço-tempo quadridimensional, e a delta no tempo, T' menos T ou T menos T', aqui, como eu falei, ao gosto do freguês.
Então, para funções arbitrárias, fonte arbitrárias, ou seja, para f de r' e t', ou r e t quaisquer, eu posso, então, dizer o seguinte, que o integrando do lado de cá, já passando esse operador a operar sobre g, tem que ser o integrando do lado de lá. Como f é igual, o que tem que ser igual é L operando em G igual às deltas. E, portanto, veja só, que você tem a mesma equação diferencial original, só que com uma fonte impulsiva. Então, a função de Green G de R menos R', T menos T', é a resposta ao impulso. Esse impulso generalizado no espaço e no tempo. Se a equação fosse uma equação que tivesse derivadas em relação à frequência e as deltas fossem frequência, poderia ser um impulso na frequência. É um operador diferencial operando sobre uma função igual a uma fonte. Você pode sempre escrever que a função resposta ao impulso é chamada função de Green e a solução psi de R e T para qualquer fonte que você queira será dada simplesmente pela convolução. Veja que isso aqui tem exatamente a cara de uma convolução com as variáveis que você queira. De quem? Da função de Green, R, R', T e T', sempre nesta cara R menos R', T menos T', vezes convoluída com qualquer outra fonte arbitrária. Então, se eu conheço a resposta ao impulso para qualquer operador diferencial, que pode ser um operador diferencial em derivadas parciais, eu conheço a solução campo para qualquer fonte outra arbitrária qualquer. Então, psi de RT é uma convolução. Convolução da fonte com a função de Green. Ok? Isso é um ponto importante aqui que nós temos de forma geral. Bom, nós podemos tratar aqui de alguns exemplos muito simples. Eu vou tentar colocar um caso mais simples possível, que só tenha tempo na jogada, tá? Agora, é claro que a função de Green ela vai ser a solução desta equação aqui, e mais, se você tiver condições de fronteira a considerar, mais a solução da função livre. Então, G total é L operando em G igual às deltas, mais a solução da equação homogênea, que é L operando em G0 igual a zero. E esse G0 pode ser usado, por exemplo, para você casar condições de contorno, condições iniciais, o que quer que seja. Então, vamos considerar aqui um exemplo muito simples de função de Green. Um exemplo super simples, que poderia ser um circuito RC com uma fonte. Se você tivesse algo assim, uma fonte, um resistor e um capacitor, tá? Uma fonte de tensão como função do tempo, e você quer conhecer a tensão em cima do capacitor. Eu não vou ficar deduzindo essa equação aqui do circuito, mas isso aqui vai te levar para uma equação mais ou menos assim. Eu vou chamar de psi a variável para continuar usando a notação. D psi dt mais 1 sobre tal, no caso o tal que seria a constante de tempo é R vezes C, nesse caso aqui, vezes psi, igual a uma fonte. Fonte é essa que eu vou chamar de f de t. Certo? Então essa seria uma equação diferencial de primeira ordem. Equação diferencial de primeira ordem. Com uma condição inicial. Você precisaria efetivamente explicitar uma condição inicial. Uma condição qualquer. Por exemplo, psi de 0 igual a 0. Poderia ser essa a condição inicial. Ou
Se de t menor que zero igual a zero, tá? Para todo t menor que zero, a solução psi seria igual a zero. Então, eu tenho uma equação diferencial de primeira ordem para uma fonte qualquer arbitrária. Viria, por exemplo, de um circuito RC ou de um LC, de um RL, desculpa, um RC ou um RL, vai recair em equações do tipo primeiro de primeira ordem. Então, como é que é a nossa solução especificamente aqui? A nossa solução, ela vai ter o seguinte formato. Psi, que aqui só depende de t, vai ser igual a uma integral de menos infinito a mais infinito, um g de t menos t', f de t' é a fonte, que seria, no caso, associada a esta função aqui, integrado sobre dt'. A integração aqui se dá na variável t'. Então, exemplo bem simples. Circuito RC, circuito RL, cai numa equação de primeira ordem. Tá? Tem amortecimento. Condição inicial, o capacitor, nesse exemplo aqui, está descarregado. Então, VC de zero seria igual a zero, digamos. E você liga essa fonte aqui em T igual a zero. Antes não tinha acontecido nada. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso resolver o meu operador diferencial, e ele depende de derivadas temporais, nesse caso, e de constantes, que também pode depende de 1 sobre tal. Ele é simplesmente d dt mais 1 sobre tal. Esse é o operador diferencial que eu tenho no problema. Tá? Esse operador diferencial aqui, ó, ele opera sobre g de t menos t', ele atua na variável t, e isso tem que ser um impulso no tempo, t menos t'. Okay? Agora, eu posso fazer uma mudança de variáveis e chamar t menos t' de t. Então, se você tiver t menos t' um novo tempo, você pode dizer o seguinte, né? Que essa equação te diz o seguinte, ó, derivada temporal g de t mais 1 sobre tal g de t, porque você faz uma transformação de variáveis, você chama t menos t' igual ao próprio t1 aqui, mas eu não preciso mais reescrever como t1, porque eu teria que escrever aqui t1, 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 igual a delta de t1, eu vou chamar de t novamente. Na hora de resolver qualquer outra fonte, eu vou escrever no lugar de t, t menos t', então não tem problema algum, igual delta de t, que é um impulso. Olha, esse é o problema que eu tenho que resolver nesse circuito elétrico, tá? Ou nessa equação diferencial de primeira ordem. Se eu conhecer esta resposta, eu sei qual é a solução para qualquer cenário, para qualquer circunstância. Okay? Bom, então, qual é o método a se utilizar? Aqui, nós poderíamos usar a seguinte situação. Eu posso escrever um par de transformadas de Fourier e dizer que g de t é igual a 1 dividido por 2π, integral de menos infinito a mais infinito, sobre todas as frequências, o espectro de g elevado a iωt. E para voltar, ou seja, para achar o g de ômega, se eu conhecesse o g de t, basta eu fazer a transformada de Fourier g de t elevado a menos iωt dt. Tá? Então eu posso fazer uma transformada de Fourier. Então esse aqui é o par de transformadas que nós vamos utilizar. Par de transformadas de Fourier, a parte temporal. Na equação de ondas nós ainda temos o espaço. Okay? Bom, se nós aplicarmos a transformada de Fourier, eu preciso lembrar que uma derivada corresponde a um fator i ômega, e a transformada de uma delta é 1 a menos de constantes aqui, né? Se você colocar o fator 1 sobre 2π aqui, ou simetrizar com 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2π aqui,
você vai ter esse fator simétrico, mas essencialmente, né, se você substituísse isso aqui, o que, que nós vamos ter? Nós vamos ter que, vamos fazer aqui, derivada temporal de 1 sobre 2π integral em d ômega g til de ômega e elevado a ômega t, né? Mais 1 sobre tal, 1 sobre 2π, a integral desde menos infinito a mais infinito da função espectral g til de ômega e elevado a mais ômega t, integrado sobre todo ômega, é igual a 1 dividido por 2π, uma delta de Dirac que ela pode ser expressa dessa maneira, integral de menos infinito a mais infinito e elevado a ômega t de ômega. Então essa é a definição da delta. Claro que quando você atua com a derivada temporal em tudo isso aqui, a única coisa que tem para atuar esse operador é o fator e na ômega t e cai um fator e ômega em evidência. Então, na verdade, essa equação corresponderá a trocar a derivada temporal por i ômega, no domínio da frequência, e trocar a delta de Dirac, que é o impulso no tempo, por uma constante, né? Então, essa equação, depois de transformada, ela vira i ômega mais 1 sobre tal g til de ômega igual a 1. Então, eu não tenho mais uma equação diferencial, e sim uma equação algébrica que prontamente eu posso resolver. Então, g til de ômega é igual a 1 dividido por i ômega mais 1 sobre tal, que é o espectro. Agora, resta fazer o quê? Jogar essa função espectral, melhor dizendo. Jogar essa função espectral lá e inverter a transformada de Fourier para obter o g de t. Tá? Então, olha só. Eu estou resolvendo essa equação aqui. Se eu tivesse condições de fronteira, condições de contorno diferentes de função no tempo t igual a zero, o g de t seria algo assim, ó. Essa função transformada, a transformada inversa desta g til de ômega, que eu tenho aqui, mais uma solução homogênea, g0 e elevado a menos t sobre tal. Porque a solução homogênea dessa equação aqui, ou seja, quando aqui é igual a zero, você tem isso aqui, esse termo você pode usar para satisfazer certas condições de fronteira, condições de contorno. Poderia ser o caso, tá? Mas aqui nossa condição inicial é zero, não tem o menor problema em precisar isso aí. É claro que isso aqui não é um curso de matemática em funções de Green e tudo mais, que demandaria mais tempo. Então a ideia é passar os resultados essenciais. Eu preciso achar a função no tempo e para isso eu preciso fazer aquela transformada de Fourier. Tá? Então olha só o que nós vamos fazer agora. Nós vamos simplesmente escrever g de t é igual a 1 dividido por 2π, uma integral de menos infinito a mais infinito, sobre todo o eixo ômega dos reais. O fator imaginário eu já vou colocar em evidência aqui, então eu vou ficar com 2π i. Ômega menos i sobre tal, veja só, eu estou escrevendo g til de ômega colocando i em evidência. Então, i vezes ômega, esse i vezes ômega dá i ômega, i vezes menos i dá mais 1 sobre tal, dá 1 sobre tal. E aqui eu vou ter e elevado a i ômega t. Então, essa é a equação que eu preciso resolver. Então, se nós fizermos uma continuação analítica desta função para um plano complexo, o que é que nós vamos ter? Em ômega, veja só, em ômega, nós temos um polo. E esse polo, esse aqui seria a parte real de ômega, e aqui seria a parte imaginária de ômega. Nós temos um polo situado aqui, ó, em imaginário sobre tal. É o único polo desta função g til de ômega. É um polo imaginário puro situado para cima do plano complexo. Esse fator exponencial de i ômega t, ele permite
se você vir do menos infinito e ir para o mais infinito, ele permite fechar o contorno de integração, utilizando para isso o método do resíduo, o contorno de integração por cima, você vai até o mais infinito, e aí volta pelo plano superior, no plano complexo. E isso aqui se dá quando t é maior que zero, então veja que, grosso modo, tá, você estaria pensando que esse cara induz uma rotação no sentido anti-horário no plano complexo. Agora, se você fizer o t negativo, você está fechando no sentido horário esse contorno de integração. Então, isso aqui é o t menor que zero, é o t negativo. Para t negativo, olha só, t menor que zero, o teorema do resíduo diz que o resultado da integral é zero, porque você não tem nenhum polo enlaçado pelo caminho, né? É claro que você faz uma continuação analítica fechando isso aqui no plano complexo. Então, para t menor que zero, g de t é igual a zero. Essa integral dá zero. Você fechou o caminho por baixo aqui, então não acontece nada. Agora, para t maior do que zero, o que acontece? Eu vou ter que escrever essa integral aqui como o somatório dos resíduos. Tá? Não sei se vocês estão lembrando-se, mas quando você tem uma integral assim, uma f de z, dz integrado num caminho no plano complexo, isso aqui é, se esse caminho for anti-horário, 2πi, 2 vezes π vezes o imaginário, o somatório dos resíduos, ou seja, exclua aquele polo e calcula a função no valor daquele polo, f dos resíduos. Tá? Vou chamar de f1 dos resíduos aqui. Então, o que acontece? Eu tenho um único polo, se o t é maior que zero, esse polo que faz com que a parte do denominador vá a infinito, divirja, eu tenho um único polo que está aqui, eu estou abraçando esse polo, então eu estou coletando esse polo aqui no caminho de integração, no caminho de integração, ele está sendo abarcado pelo caminho. O que acontece? O resultado da integral é o 1 sobre 2πi, que já estava lá, vezes 2πi, o somatório dos resíduos, que é a função avaliada no polo, excluído aquele valor divergente lá, o 1 sobre z menos o polo considerado. Né? Então aqui os resíduos é somado sobre todos os resíduos. Tem um só polo, então eu esqueço essa parte, mas olho para onde essa parte vai para zero. E essa parte vai para zero em ômega igual a imaginário sobre tal. O que eu faço? Eu substituo ômega por i tal. Então veja só, se você trocar ômega por i tal, você vai ter como resultado, a única coisa que sobrou é isso aqui, exponencial de menos t sobre tal. E isso me diz então que g de t é igual a e elevado a menos t sobre tal para t maior que zero. Então, se eu quiser escrever isso como uma forma geral, eu posso usar um Heaviside aqui, uma função θ de Heaviside, que ela é 1 se o t é maior que zero e é 0 se o t é menor que zero. Pronto. Essa aqui é a solução desse problema de uma equação diferencial de ordem 1, muito simples. Tá? Então, agora, qual seria o problema geral? O problema geral é tratar a equação de ondas. A equação de ondas, a mesma ideia se aplica. Lembre que para os potenciais eletromagnéticos, no calibre de Lorentz, nós temos nabla2 menos 1 sobre C2 derivada segunda no tempo do potencial escalar elétrico como função da posição e do tempo igual a menos ρ dividido por epsilon. Então, eu tenho uma fonte aqui, que é a equação diferencial. Essa fonte é escalar, porque o potencial escalar elétrico é um escalar. A mesma coisa para o potencial vetorial.
só que troca por J. Esse J depende da posição e do tempo. É bom lembrar que o ρ também depende da posição e do tempo. Então, em última instância, tá? Para cada uma das componentes, eu vou ter uma fonte específica, mas a essência é que a equação que eu tenho que resolver tem essa cara, né? Seja para o potencial escalar elétrico ou para a componente X, ou para a componente Y, ou para a componente Z. Daqui a equação que eu tenho a resolver é uma coisa com esta cara. É um psi de RT igual menos uma fonte, porque tem um menos aqui, menos uma fonte que depende da posição e do tempo. Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente vai resolver a função de Green, e uma vez resolvida a função de Green, o problema todo que você tem é convoluir a função de Green com a fonte arbitrária que você tem. Então, as fontes, o que são as fontes? Fs, eles são, no caso do potencial escalar elétrico, o ρ dividido por epsilon, e no caso aqui, a fonte é um vetor, é μ vezes j. Né? Então, seria isso. E aí você tem uma equação vetorial, mas é a mesma ideia. Troque por vetor, função de Green continuará sendo um escalar, porque é a fonte que é vetorial. Então, você vai convoluir uma função de Green escalar com um vetor fonte. Existem vários problemas em que a função de Green ela pode ser uma matriz, que depende do espaço e do tempo. Mas são problemas mais complexos. Como eu falei, o operador diferencial poderia ser eventualmente uma matriz, e esse cara aqui uma matriz ou um vetor, a fonte uma matriz ou um vetor, mais complicados do que isso aqui. Então, qual é a equação que eu tenho que resolver? Essa aqui, ó, que é a equação de ondas não homogênea ou inhomogênea, ou com fontes. Esse é o problema. Então, o que a gente faz? A gente transforma o problema para o seguinte. Nabla 2 menos 1 sobre C2 D2 dt2 de uma função g que depende agora da posição e do tempo, igual a menos uma delta em 3 dimensões do espaço, que aqui é simplesmente delta de R, né? Porque eu vou fazer R menos R', uma mudança de variáveis, e uma delta no tempo. Então, qual é a solução resposta de um meio material que prevê ondas se propagando se você tiver uma fonte que é um impulso no tempo e no espaço, ou seja, é um pontinho que tem uma fonte de intensidade infinita, mas é um flash. Aconteceu na origem um flash daquela fonte, já desapareceu. O que acontece? Ondas vão se propagar pelo meio. E essas ondas são representadas pela função de Green. Se você tiver fontes espalhadas no espaço-tempo, ou seja, funções de R e T que não sejam impulsivas, a solução é a somatória de todas essas contribuições de cada parcela da fonte, ou seja, é dada pela convolução. Então, basicamente, eu preciso resolver a função de Green e eu sei que se da posição e do tempo, forma geral, será dado pela convolução, ou seja, uma integral em dt', uma integral em dr' vezes g de r menos r', t menos t', e aqui a fonte f qualquer, f de r e t linhas, né? Então, integrado sobre todo o volume do espaço, sobre todo o instante de tempo. Então, eu conheço a função de Green, convoluo a função de Green com aquela fonte, eu terei a solução arbitrária para a equação de ondas. É possível que tenha condições de contorno, por exemplo, tem um espelho em algum lugar, a onda bate e é refletida naquele ponto, ou o campo tem que ser zero em determinada região do espaço, e isso eu resolvo acrescentando à solução dessa equação não homogênea com resposta ao impulso, as soluções homogêneas que me permitam satisfazer as condições de contorno. Mas aqui a gente está interessado em espaço livre. Então, no espaço livre, eu não preciso de soluções homogêneas, tá? Não tem nenhuma condição de contorno adicional. Os campos
não precisam de condições adicionais nessa situação que eu estou considerando aqui. Tá? Então, eu vou definir as transformadas de Fourier. Só que agora eu preciso espaço e tempo. Então, as transformadas de Fourier, elas têm esta cara aqui. G, como função da posição e do tempo, é igual a 1 dividido por 2π elevado à quarta potência, porque eu tenho frequência espacial x, frequência espacial y, frequência espacial z e a frequência angular temporal. Então, eu estou integrando em todas as frequências ômega e em todo o volume no espaço K, que é o espaço dos vetores de onda, indo desde menos infinito a mais infinito, isso aqui também em todas as variáveis. Veja, se você tiver só xy, essa integral aqui é só dkx, dky. Se você tiver só uma dimensão espacial, essa parte aqui, que é dos vetores de onda, se reduz a uma integral espacial também, só que no espaço dual, no espaço recíproco. Né? E qualquer solução no espaço e no tempo é dado por uma integral quádrupla, que representa superposição, ou seja, soma de espectros, amplitudes no espectro com aquele ômega e com aquele K, vezes a onda plana uniforme, E elevado a ômega t menos K ponto R. É isso aí. Ao passo que, se você quiser a transformada inversa, ou seja, dado que você conheça isso, você quer o espectro, você simplesmente vai fazer a integral, só que agora no tempo e no volume espacial, G de R t vezes a onda plana uniforme, só que com sinal trocado aqui. Como qualquer transformada de Fourier que a gente queira fazer. É que aqui nós temos a transformada de Fourier em mais dimensões espaço-tempo, em mais de uma dimensão. Não é só no tempo, vou transformar em Fourier no espaço. Esse aqui é o par de transformadas. A transformada me permite algumas propriedades, por exemplo, derivadas temporais, basta trocar por iômega, derivadas espaciais, basta trocar por menos ik, e deltas de Dirac, delta 3 em R, transformada é 1, delta no tempo, a transformada é 1, tá certo? Então você tem transformadas de Fourier, ou vou colocar assim, ó, delta 3 em R, delta em T, a transformada é 1. A transformada do impulso é 1. Basicamente segue a mesma regra, só que em mais dimensões. Então o que vai acontecer? Essa equação para a função de Green, ela vai ficar transformada. A equação que eu tenho atualmente é a seguinte: nabla 2 menos 1 sobre C2 de 2 dt2 de G de T igual menos delta em R, delta em T. Essa delta é em 3 dimensões espaciais. Vou considerar 3 dimensões, que no problema de antenas é relevante 3 dimensões, o problema em 3 dimensões espaciais. Trocar o nabla 2. Cada nabla 2 vai me dar um fator menos ik, o que dá k ponto k, ou seja, k quadrado, menos o imaginário dá um menos aqui, né? Menos 1 sobre C2, derivada segunda no tempo, cada derivada dá um fator iômega ao quadrado menos ômega quadrado, que troca esse sinal aqui para ômega quadrado sobre C quadrado, e tudo isso aqui é G tilde ômega igual menos 1. Certo? Então, fizemos a transformada de Fourier da equação de cima, o resultado é isso aqui. E aí, pronto, o problema está resolvido já. Veja só, G tilde ômega passa a ser, então, 1, eu vou eliminar esse sinal menos daqui, 1 dividido por ômega quadrado sobre C quadrado menos o K quadrado. Veja bem a forma desta equação aqui. Nós podemos escrever isso aqui assim, ó, 1 dividido por ômega quadrado menos C quadrado K quadrado. É claro que eu precisaria colocar um fator de 1 sobre C quadrado em evidência, ou multiplicar em cima e embaixo por C quadrado. Então eu vou ter
a velocidade da luz ao quadrado dividido por ômega quadrado menos c quadrado k quadrado. Essa é a solução da transformada de Fourier da função de Green. Agora basta fazer a transformada inversa, ou seja, eu jogo esse cara aqui e faço a transformada inversa. Essa função aqui, ela tem dois polos. Os polos dessa função, veja só, polos correspondem a ômega igual a ck e ômega igual a menos ck. Dois polos, é uma equação de segunda ordem parcial que tem dois polos, um em mais ck e outro em menos ck no domínio ômega, que corresponde à relação de dispersão. Se você estivesse pensando em termos de solução homogênea, você teria ômega quadrado igual a c quadrado k quadrado. A relação de dispersão produz isso. Então eu tenho dois polos especificamente, que são mais menos ck. Pois bem, agora o problema todo é jogar isso aqui na equação da transformada de Fourier, que me leva do espaço ômega vetor k para o espaço posição e tempo. Note que esse k aqui é o módulo do vetor k, né? É o módulo desse vetor aqui, por conta do fato de que aparece o Laplaciano, que é um operador de segunda ordem, e nós não estamos tendo perdas nem nada que faça com que os polos aqui sejam complexos, né? Então esses polos eles são puramente reais em ck e menos ck. Então vamos fazer a transformada inversa. Uma vez feito isso, nós conheceremos a transformada, a função de Green da equação de ondas. Então, o que nós vamos ter? Essa equação aqui, ó, veja só, G de R e T vai ser igual a um fator de 1 sobre 2π elevado à quarta potência, vezes uma integral de volume no espaço recíproco, ou seja, d ômega e d3k, tudo de menos infinito a mais infinito. A função transformada, c quadrado dividido por ômega quadrado menos c quadrado k quadrado. E aqui nós temos, então, o fator de onda plana uniforme, ômega t menos k ponto r, né, que é esse fator que está aí. Aí eu posso apagar o restante do problema aqui. Bom, o que acontece aqui? Uma vez que os polos eles só dependem do módulo do vetor k e o vetor k aparece aqui, a melhor forma de resolver essas integrais é passar para uma representação esférica disso aqui. Então o d3k, que seria o volume no espaço k, dkx, dky, dkz, eu posso simplesmente escrever como k quadrado seno de um ângulo θ qualquer, medido a partir do eixo z, dk, dθ, dφ. Basicamente, a mesma coisa que você teria para o volume no espaço real. dx, dy, dz, você transforma para r quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. Aqui a única diferença é que você tem vetor de onda. Então, no volume dos vetores de onda, você vai transformar o d3k, que é um dkx, dky, dkz, para um raio, um módulo a partir da origem k quadrado, seno θ, dk, dθ, dφ. Então você faz essa passagem. Naturalmente que o produto escalar entre dois vetores, ele vai te dar o módulo de um, o módulo do outro, veja isso aqui é a distância radial, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, que é, no caso aqui, o cosseno de θ. Então, essa integral ela pode ser representada da seguinte maneira. Olha só, note que nada mais depende da variável φ e você vai integrar, né? Lembre que a integral da variável φ ela vai de 0 até 2π. Então, um fator de 2π a quarta aqui já vai embora. Então, nós vamos ter uma integral em d ômega, uma integral em dk, que vai de 0 até infinito nas coordenadas esféricas, uma integral em dθ, que vai desde 0 até π nas coordenadas esféricas, uma integral que vai de 0 até 2π na variável dφ. Então eu estou escrevendo esse hipervolume aqui nesta forma.
a função de Green no espaço de Fourier, c quadrado sobre ômega quadrado menos c quadrado k quadrado. E aqui em cima, olha só, nós vamos ter que colocar vezes, me permitam apagar isso aqui, mas lembre, né, o D3K é k quadrado seno θ. Veja que o dk já está ali, o dθ já está ali, o dφ também, então eu vou ter k quadrado seno θ, um fator k quadrado seno de θ, vezes, no lugar da onda plana uniforme, eu vou escrever exponencial de I ômega t menos kr cosseno do ângulo θ. Ok? Essa é a ideia. A ideia, basicamente, é que você tem um espaço em que o kx, ky e kz são eixos, paralelos ao x, y e z. Então você tem um vetor k para cá apontando nessa orientação e um vetor r apontando para lá. Então o produto escalar entre eles depende de um ângulo θ. Então você teria o ângulo formado entre eles. Basicamente você tomaria como referência de eixo z o eixo do k. E aí você teria o R medido, o ângulo θ medido a partir do K em relação ao R. É a única ressalva que deve ser feita aqui. Tá? Então aqui, veja só, a integral em dφ é um fator 2π, que já me permite eliminar uma das integrais. Então eu vou ter 1 sobre 2π elevado ao cubo, uma integral em dômega, que vai de menos infinito a mais infinito, uma integral de k, que vai de 0 a infinito, uma integral em dθ, que eu vou fazer uma mudança de variáveis, eu vou chamar cosseno de θ igual a u, seno de θ dθ igual a menos du, tá? Porque se você diferenciar du dθ, você tem menos seno, então, basicamente, seno θ dθ que aparece aqui é uma variável menos du, é uma nova diferencial menos du, só que os limites de integração em θ vão de 0 até π. E se você fizer esses limites para a variável u, veja só que quando o cosseno é o cosseno de 0, o limite de integração vai para 1. Quando o cosseno é avaliado em π, esse limite vai para menos 1. O que me permite eliminar o sinal da diferencial trocando a ordem dos limites. Então nós podemos escrever assim, ó, dk du, lembre que o dφ já foi integrado, deu um fator 2π, nada mais depende de φ. Du, indo de menos 1 até 1, eu inverto os limites de integração e elimino esse sinal que está ali. C quadrado dividido por ômega quadrado menos c quadrado k quadrado, o seno de θ foi juntado com esse dθ para virar du, elevado a I ômega t menos KRU. E essa é a integral que tem que ser realizada a partir de agora. Bom, aqui são várias as formas de você realizar essa integração. É possível integrar primeiro o ômega usando os polos. É possível integrar primeiro a variável u. Ou, enfim, é possível fazer vários malabarismos para fazer essa integração aqui. Mas, normalmente, nós podemos integrar primeiro a variável ômega e avaliar isso nos polos. Então, veja só, ômega quadrado menos c quadrado k quadrado, eu posso escrever assim, ó, como ômega menos ck vezes ômega mais ck. É isso que nós vamos fazer aqui. E aí, envolver no domínio da variável ômega os dois polos. Eu tenho um em menos ck, o outro polo em mais ck. Eu posso deslocar esses dois polos para cima, posso deslocar um para cima e um para baixo, posso deslocar os dois para baixo, e isso vai te dar origem às várias funções de Green que vão depender do que você quer calcular. Mas, como eu quero coisas que variem de forma retardada no tempo, ou seja, dado o impulso, o sistema se propaga para frente no tempo e não
a onda vem ou seja, eu quero a situação em que a onda sai do ponto e vá para o infinito, e não aquela em que ela convirja para o ponto, como se ela estivesse sendo emanada do infinito, tá? São chamadas de funções de Green retardada, no caso em que você tem essa situação, a onda emanando do ponto para fora, e avançada quando a onda converge para o ponto. No mundo real, normalmente você tem ondas de natureza retardada. Então aqui você vai fazer a integração abraçando esse polo pelo contorno de cima, para t maior que zero. É isso que eu estaria dizendo. Eu quero t maior que zero, digamos. Então, você tem dois polos, você tem que calcular pelo teorema do resíduo aqui, me permitam apagar essa parte de cima. E nós vamos ter então G como função da posição e do tempo. Note que vai ser só uma função de R, né? A variável θφ já desaparece nas integrais, só depende da distância do tempo, portanto, a partir da origem. Será dada por 1 dividido por 2π elevado ao cubo. Tá? Pelo teorema do resíduo, nós teremos o fator c quadrado aqui também, podemos deixar ele na frente da equação. Pelo teorema do resíduo, nós teremos um fator 2πi, se eu fecho o caminho de integração no sentido anti-horário por cima, que é induzido pelo fator i ômega t aqui, eu vou, na verdade, ter positivo. Se você fizer no sentido anti-horário, você terá um fator negativo. Então aí você vai ter um fator 2πi. Quando o ômega é igual a ck, esse número aqui de baixo tem que ser avaliado eliminando essa parte aqui. Ó. A equação de baixo, o denominador aqui é ômega quadrado menos c quadrado k quadrado. Quando o ômega é c vezes k, eu simplesmente vou tomar ômega igual a ck, eliminar isso, porque isso aqui dá zero. Se eu mantivesse aqui, seria uma divergência. Eu vou avaliar em ck mais ck, ou seja, sobra só esse fator. Então, esse ômega quadrado menos c quadrado k quadrado produz um fator 1 sobre 2c vezes k. Tá? E aqui no lugar de ômega t, eu tenho que trocar por c vezes k. Então, eu teria algo assim, ó, como uma integral em dk, uma integral em du, k quadrado, o ômega trocado por c vezes k. Então, i ck vezes t menos kru. Certo? Seria isso. E no outro polo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, me permitam apagar essa parte do quadro aqui, nós vamos ter menos 1 sobre 2ck, integral de 0 até infinito aqui, integral em du indo de menos 1 até 1, k quadrado. Claro que se você pegar o ômega igual a menos ck, isso aqui vai me dar o fator de menos 2ck. E aqui no lugar de ômega eu tenho que trocar por menos ck. Então eu vou ter menos ck vezes t menos kru. Então é isso que eu tenho que avaliar. Por fim e ao cabo, para não alongar demais essas contas, se você avaliar essas duas próximas integrações, tá? São integrais, usa novamente o teorema do resíduo. Então aqui vejam que elimina os fatores de 2π, por aí vai, você vai fazendo essas contas aqui. A integral em du é só para a gente seguir um passo adiante aqui. O fator de c aparece em duas partes, aqui já dá para eliminar um deles, o fator de 2π também, nós vamos ter então 2π quadrado, o imaginário permanece aí. O k não pode ser passado para fora da integral, desculpa, só o 2c que pode. Tá? Então,
o K tem que estar aqui, ó, ele vai dividir o fator K quadrado, né? E aí nós temos esse fator 2 que também é comum a tudo, então eu posso colocar em evidência. Então, 1/2, integral em dk, de 0 até infinito, e nós teremos o seguinte aqui, ó. Veja só, K, integral em du, vai dar o fator, no primeiro termo, e elevado a i ckt, menos kru, dividido por ikr. Olha só, tá? Se você integrar du, é uma exponencial, cai o fator menos ikr. Desculpa, aqui é menos ikr no primeiro termo. E no outro também vai ser isso, né? Então, nós vamos ter menos 1 dividido por menos ikr, exponencial, só que aqui o menos ckt menos kru. E isso tudo aqui tem que ser avaliado nos limites da variável u igual a menos 1 até 1. Ou seja, eu tenho que pegar o valor de essa quantidade toda em u igual a 1, menos o valor em u igual a menos 1. Agora, note o seguinte, ó, o fator k, aqui também teria o fator k, k quadrado sobre k dá um fator k, ele desaparece, ó. O menos imaginário que está aqui, eu posso eliminar também da nossa equação. Também é possível de eliminar esse fator. E o fator R é uma constante de integração. Então, nós vamos ter C dividido por 2 vezes 4, 8π elevado ao quadrado, C sobre 8π ao quadrado. O imaginário foi embora. E nós vamos ter uma integral de 0 até infinito. O fator R também pode ser sacado da integral. O menos que está aqui, eu poderia eventualmente eliminar aqui nesse fator, ou jogar tudo para fora, que teria o menos aqui na frente de toda a equação, menos C sobre 8π ao quadrado R. A integral de 0 a infinito, E elevado a I CK vezes T menos KRU, menos E elevado a menos I CKT menos KRU. Eu estou colocando aqui um mais, né? O menos em evidência aqui, aqui não tem. E tudo isso aqui, naturalmente, tem que ser avaliado no limite entre menos 1 e mais 1, sobre todo o integrado depois sobre todo o K. Bom, o resultado ao final das contas, que interessa para t maior que 0, é o seguinte, olha. Tá? Integrando tudo isso aqui, você vai ter deltas de Dirac e o resultado é esse aqui, G de R e T, não depende de θφ, portanto, igual a 1 sobre 4πr delta de T menos R sobre C. Esse é o resultado de toda essa conta ao final e ao cabo. Você vai ter uma delta de Dirac que te diz o seguinte, olha, teve um impulso na origem no tempo t igual a 0. É um flash. Pense numa carga, por exemplo, para ficar no eletromagnetismo. É uma carga hipotética que tem densidade infinita num ponto, ou seja, é um impulso, mas que apareceu em t igual a 0 e já desapareceu. Então, é um flash de carga na origem. O que acontece? Esse flash de carga emite ondas. E essas ondas se propagam na forma de uma delta de Dirac. É um impulso que vai andando em atraso, né? Ou seja, t menos r sobre c. Então, é uma delta de T igual a R sobre C significa o impulso vai propagando, essa perturbação vai propagando com velocidade C na relação T igual a R sobre C. Ou seja, R, a distância a partir de onde ele foi emanado, uma distância, é uma esfera que se forma, né? Esse R é igual a C vezes T, ou seja, isso se propaga a velocidade da luz, mas à medida que se afasta da origem, você tem um decaimento na forma 1 sobre a distância radial, né? Então, esse é o resultado final para a equação de ondas. Finalmente, nós podemos agora
substituir essa função de Green na equação de ondas do potencial escalar elétrico, por exemplo. Eu tenho, então, ou do potencial vetor, vamos pegar o potencial vetor que é mais importante. Nabla 2 menos 1 sobre C2, o potencial vetor, igual menos μ vezes J. Isso aqui é a função da posição e do tempo. A função de Green vai resultar nisso aqui, o que significa que um potencial calculado em qualquer posição do espaço, em qualquer instante de tempo, corresponderá a uma convolução desta função de Green aqui, em todas as dimensões do espaço-tempo, ou seja, em todo o T', em todo o volume do espaço R', volume V', todo T' de menos infinito a mais infinito. De quem? Da fonte, mas quem é a fonte agora? É μ vezes J, o μ é uma constante do meio, J calculado em R', T', vezes a função de Green, é uma convolução, função de Green, a fonte com a função de Green, avaliada em qual distância? A distância é Rzinho, mas essa distância Rzinho é o módulo a partir da origem. Agora eu tenho que trocar pelo módulo de R menos R' e T menos T'. Certo? Então essa é a situação. Ela não depende de R menos R', senão do módulo da distância. Então, o módulo de R menos R' e T menos T'. Então, eu tenho que convoluir isso aqui. Se nós fizermos a substituição, o μ é uma constante que eu posso jogar para fora da integral. dt', integral sobre todo o volume em d3R'. A função de Green, que vale 1 sobre 4π R grande, né? Porque no lugar do Rzinho eu vou colocar módulo de R menos R'. Então esse R grande aqui, R grande, é o módulo de R menos R', né? Vezes J de R', ou vou escrever toda a função de Green aqui melhor. Delta D, no lugar de T, eu vou escrever T menos T' menos R sobre C. É isso. T menos T' menos R sobre C. Vezes J de R' e T'. Aqui é melhor inverter essa condição. Não, tá certo. T menos T' menos R sobre C. O que significa que T' é T menos R sobre C. Tá tudo correto aqui. Tá? Então, tá perfeito. O que nós podemos fazer? Integrar a delta de Dirac. Delta de Dirac é sempre fácil de integrar. A variável de integração é T'. Isso aqui implica T' igual a T menos R sobre C. E aí, o potencial vetor, mutatis mutandis, né? O μ é 1 sobre epsilon e a J é o ρ para o potencial escalar, a mesma coisa. Tá? μ sobre 4π, que é uma constante, integral sobre o volume todo da fonte, que é o que estou representando como esse D3R' aqui. Eu vou usar novamente a nossa convenção mais usual. J de R' e T' é igual a T menos R sobre C, é o que a delta reforça aqui, dividido por R grande. E esta é a solução geral para o potencial vetor. Então, a solução matemática via o método das funções de Green. Esse é o resultado final desse problema. Tá? É claro que daí a gente pode fazer as nossas aproximações, a fonte está concentrada, estou olhando uma região de campo distante, então quando isso é verdadeiro, eu posso aproximar essas coisas todas aqui e seguir para uma situação em que o potencial vetor ele vai ser calculado, né, para
para Rzinho muito maior do que todos os R', que é onde a fonte existe, porque essa integral é sobre todo o volume do espaço, mas isso aqui só vai produzir resultado não nulo onde o J não é zero. Então, se a fonte está concentrada e o observador está distante, esta equação aqui resulta em aproximadamente, é um aproximado que a gente usa como igualdade, μ dividido por 4π, no regime harmônico também, né? Estamos pensando em regime harmônico. Então, para essa situação aqui e regime em que a fonte é do tipo E na I ômega t, simplesmente aquilo que nós sabemos, I ômega t menos KRzinho dividido pelo Rzinho, integral agora J de R' E elevado a menos IK, ou mais IK, desculpa, vetor K vetor ponto R' dV' sobre todo V'. Aí eu eliminei esse fator inverso da distância daqui e deixei ele expandido aqui, como já fizemos em outra oportunidade, né? Então, essa é a solução geral da equação de ondas para o potencial vetor magnético. O trabalho é relativamente grande. Se você tiver condições de fronteira no espaço, condições outras que não o espaço livre, é às vezes necessário somar mais na função de Green, somar mais os termos que dependem das condições que vão ajudar, auxiliar a essencialmente satisfazer as condições de fronteira. Tá? Mas para o problema de antenas, para o problema de radiação, isso aqui normalmente basta. Então, isso aqui é mais uma aula a título de demonstração. Né? Numa discussão anterior, nós tratamos os potenciais, ou a forma geral, que é essa aqui, por um processo mais intuitivo, mas aqui matematicamente demonstrado o procedimento todo da onde ele se origina também. Então é isso para essa aula, até a próxima.